vamos à análise com a Ângela Silva, o Ricardo Costa e o Bernardo Ferrão. Boa tarde aos três. Obrigado por estarem connosco. Ângela, começo por ti. Achas que esta aparente demora do Presidente em promulgar esta lei dos estrangeiros, quando já promulgou tudo o que lhe chegou, entretanto, revela alguma coisa? É sinal de que ainda vai ouvir várias associações, várias pessoas, ter várias audiências. Estará desconfortável com esta lei? Acho que sim, acho que isso é notório. Acho que este processo de audições, associações ligadas aos imigrantes, aos partidos políticos, que ele sabe que vários são contra esta proposta do Governo, e também a demora. O Marcelo está a ser muito rápido a promulgar algumas propostas do Governo e, portanto, acho que esta demora significa que o Presidente claramente está incomodado com aquilo que o Governo quer fazer. Aliás, repara, a posição de Jorge Miranda, que é um constitucionalista que partilha perspectivas muito similares às de Marcelo na forma como leem a Constituição. Acho que a posição de Jorge Miranda seguramente está bastante próxima daquela que Marcelo Rebelo de Sousa tem relativamente às dificuldades que são criadas, por exemplo, ao reagrupamento familiar, e por isso não me admiraria nada que Marcelo pelo menos mande a proposta para o Tribunal Constitucional. Acho que isso é quase inevitável. Bernardo, e foi uma lei que foi aprovada com alguma rapidez, ultrapassou até alguns passos que normalmente são dados neste... Sim, aliás agora parece que o Presidente quer compensar isso. É uma das questões levantadas pelo Partido Socialista, é que foram dispensadas as audições que foram pedidas pela oposição e os tais pareceres obrigatórios, e, portanto, passaram-se esses passos considerados essenciais para uma lei desta sensibilidade. E, portanto, eu acho que se o Presidente da República não tomar uma decisão de enviar para o Tribunal Constitucional, com certeza o PS e outros partidos vão juntar-se para pedir essa fiscalização ao Tribunal Constitucional. Há aqui algumas questões, e respondendo também àquilo que perguntavas à Ângela, sobre um certo desconforto do Presidente da República, é óbvio que o Presidente da República, sendo aliás uma das últimas leis desta magnitude que o Presidente tem em Belém, já que o seu mandato termina daqui a muito pouco tempo, é óbvio que há um desconforto em Belém com esta questão. Aliás, recordo que o Presidente da República há pouco tempo falava de uma perplexidade relativamente à questão dos imigrantes. O Presidente dizia: não sabemos bem qual é a população portuguesa. O INE comunicou-nos esta semana que são 10 milhões e 700 e tal mil pessoas. Mas depois o Governo diz que temos 1 milhão e 600 mil imigrantes. Uma coisa não joga com a outra, dizia o Presidente da República. É gestabilidade do Governo ou INE? Não, o Presidente o que diz é que não percebe exatamente, afinal, qual é o número exato de imigrantes que entrou em Portugal à boleia desta tal manifesto de interesse, tem sido tão criticado, que este Governo acabou e que supostamente deixou as portas escancaradas. Ou seja, o próprio Presidente da República veio à praça pública levantar questões sobre isso. E já depois, sinalizou o tal desconforto. Sinalizando o tal desconforto, e depois há aqui outras duas coisas que é preciso lembrar, que é, primeiro, o Governo deu completamente uma cambalhota nesta questão da lei dos imigrantes, sobretudo no que toca ao reagrupamento. Sim, foi esse o ponto. Eu lembro-me de estar no Congresso do PSD de Almada, em que Luís Montenegro dizia que o reagrupamento era essencial e que a Europa devia assumir o reagrupamento como uma medida fundamental para a imigração e para a economia, etc. Para a integração e para a economia, etc. E depois há uma outra coisa que é importante dizer, que é o Luís Montenegro e a AD não levaram esta questão da imigração à campanha. Ou seja, fizeram a campanha toda... Mas há muita coisa que não levaram. Óbvio. Mas uma coisa destas é um bocadinho mais sensível. Eu sei que há muitas destas coisas que muitas vezes não vão à campanha e que depois se fazem quando o Governo está eleito e tem a segurança de poder pô-las em prática. A seguir podemos falar sobre a questão do Chega, se há ou não há aqui o tal acordo e o fim do não é não. Eu acho que não há o fim do não é não. Há um acordo, evidentemente. Agora, não sei se isso significa que a partir de agora o Governo só vai falar com o Chega. Acho que isso era um suicídio. Não parece. E não me parece que seja esse o caminho que o Luís Montenegro vai fazer. Há aqui dois temas diferentes, ou seja, o tema da nacionalidade só é em setembro, não é agora, não é? Portanto, e essa terá sempre que ir parar ao Tribunal Constitucional porque tem seríssimos riscos de constitucionalidade, não sei se é inconstitucional ou não, mas vai ter.
Esta é a lei dos imigrantes, ou a lei dos estrangeiros, que teve alterações muito rápidas e o problema é esse. O eventual problema é esse, para ser mais correto. É que saltaram muitos passos que normalmente existem no Parlamento para uma legislação desta natureza. Normalmente são ouvidas, há muitos pareceres e são ouvidas muitos interessados e especialistas na matéria para se fazer a lei. E é o que o Presidente vai fazer, no fundo, colmatando aquilo que o Governo queimou essas etapas. Pode queimar? Pode. E queimou porquê? Qual é a pressa? Queimou por uma razão muito simples. Isso foi uma questão política básica. O Governo quis marcar isto no seu primeiro Conselho de Ministros, ou seja, foi o primeiro Conselho de Ministros, foram as primeiras medidas anunciadas. E, obviamente, isso é uma questão que o Governo decidiu e que no Parlamento podia ter levado mais tempo, mas não quer. E, portanto, naturalmente, o que o Presidente da República está a fazer, na minha opinião, tem toda a lógica, e acho que qualquer Presidente da República faria, é, primeiro, ponderar se há aqui alguma questão jurídica ou não, ou constitucional, ou alguma questão política. Enfim, eu acho que o veto político, enfim, é uma hipótese, e depois se for para o Parlamento, se o Parlamento aprovar, aí o Presidente já não pode vetar, a não ser que o Presidente queira... No momento do Chega a dizer isso. O veto político... Não, mas atenção, o veto político só faz sentido se o Presidente quiser, de repente, que haja alguma alteração em algum artigo em particular. E aí o PSD depois decidirá se faz ou não. O mais lógico é haver um pedido de fiscalização do Tribunal Constitucional, que é uma coisa relativamente rápida e que até faz todo o sentido. Eu acho que aí o Governo até fica mais defendido. O Governo que votou. É que se passar no Tribunal Constitucional então fica resolvido. Porque o pior que pode acontecer é uma lei desta natureza com um espectro tão largo entrar em vigor e depois daqui por uns meses, que é uma fiscalização sucessiva, que demora muito mais tempo, haver uma daqui por 6 meses ou um ano, chegar-se à conclusão que é inconstitucional. E depois há uma série de decisões que são revogadas e é um caos. Portanto, acho que uma lei desta natureza, com um impacto tão grande, deve sempre passar pelo Tribunal Constitucional. Seja esta, seja a da nacionalidade. A outra, a da nacionalidade, aí a probabilidade de inconstitucionalidade é claramente mais alta do que nesta. Antes há pouco o Renato estava a falar da questão do acordo. Ontem Montenegro diz que não há acordo, não vê acordo com ninguém, mas a verdade é que claramente houve aqui uma aproximação nesta matéria da imigração. Sim, isso é evidente. Eu acho que Luís Montenegro começou esta legislatura ainda muito preocupado em conseguir alargar a sua base de apoio. Isso parece-me óbvio. E claramente com medo do Chega. Ele, quando esteve aqui numa conferência na SIC a semana passada, ele refere-se ao Chega como uma força que tem hipóteses de no futuro ser governo. Ele diz isso. Embora num contexto de discussão, eu estava lá, assisti à conferência toda, que era o discurso, que era as perguntas que o Bernardo lhe fez. Ele diz isso, mas está a falar num plano de investimentos em defesa há vários anos e diz que vai falar com todos, diz isso duas vezes, vai falar com todos os partidos e naturalmente com o PS e o Chega, que são os dois partidos que também podem aspirar a ser governo. Exatamente. E no prazo podem aspirar a ser governo. Sim, está a falar de investimentos permanentes em defesa, que é a maior alteração de perfil da nossa despesa pública nos próximos anos. São os dois partidos que estão em melhor posição para serem os próximos. Parece-me relativamente básico. Podia ter dito de outra maneira, mas é uma coisa básica. É uma lapaliçada, mas dizê-lo tem um significado político. Isso parece-me evidente. E, portanto, ele tem claramente que tentar roubar causas ao Chega, como tem que tentar esvaziar um bocado o eleitorado ao PS, que já está muito fragilizado. Mas não precisa ser esvaziado. Mas as medidas de Montenegro para os pensionistas, eu acho que ele acredita piamente que pode mexer nessa bolsa eleitoral que classicamente era do PS, e portanto ele não vai largá-la, como tenta entrar no eleitorado da Iniciativa Liberal com a questão da baixa dos impostos. E portanto Luís Montenegro dá a impressão que continua a governar quase que a pensar, não é num curto prazo, é num médio prazo. Não é claramente num longo prazo. Ele pode acreditar que vai cumprir a legislatura, mas às vezes não parece. O primeiro debate do Estado da Nação desta legislatura é um debate em que tu não tens propriamente um projeto com rasgo para verdadeiramente mudares muito o país. Ele fala de uma agenda transformadora, mas ele depois o que faz é distribuir dinheiro. E é distribuir dinheiro exatamente a pensar em bolsas eleitorais que são decisivas para a AD se ainda quer crescer. E, portanto, entrar no eleitorado do Chega é vital para ele tentar estancar o Chega. Eu acho que ele ficar-se por aí é pobre e é arriscadíssimo. É arriscadíssimo porque o Chega não vai ser um parceiro confiável. Portanto, se ele pensa que vai comprar o Chega fazendo aquilo que o Chega quer na imigração, eu acho que está profundamente enganado. E fechar a porta ao diálogo com o PS parece-me outro erro claro e, aliás, nem acredito que ele o faça. Eu acho que ele, neste momento, entrou a matar, como o Ricardo diz, dando prioridade aos temas da imigração, e aí tem que falar com o Chega, mas não acredito que noutras matérias não vá falar com o José Luís Carneiro, que, aliás, está disponível para tentar, que é o que lhe resta fazer nesta altura. O PS não pode sonhar em regressar ao poder tão rapidamente. E, portanto, o que é que ele pode fazer? Pode exatamente mostrar que é uma oposição que está disposta a contribuir para coisas que possam melhorar a vida das pessoas e pode fazer outra coisa que eu acho que ele fez bem, que é tentar colar a AD ao Chega naquilo que é
digamos assim, menos humanista, as medidas que podem chocar mais o eleitorado mais moderado e mais central. Bernardo, achas que Montenegro pode ficar refém do Chega ao tentar esvaziar-lhe a agenda? Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que é perigoso o AD ou o Luís Montenegro achar que pode encontrar uma parceria fiável no Chega. Acho que isso é difícil, ou se quer pensar que pode pôr o Chega debaixo da asa. Tem que ter cuidado, porque pode ficar sempre outras bandeiras, não é? Pode ficar a AD, mas é debaixo da asa do Chega. Sempre. E acho que é também perigoso achar a AD que pode, de certa forma, fragilizar ainda mais o Partido Socialista ao ponto de o tornar completamente inútil. Acho que eu prefiro a versão que Luís Montenegro tem dito, mas não tem praticado tanto, que é de conversar para os dois. Porque acho que essa é a versão que faz mais sentido. Agora, de facto, não é isso que tem acontecido. Na prática não é isso. Não é isso que tem acontecido. Na imigração vimos que é o Chega, no IRS vimos também que é o Chega, no IRC também vemos que é o Chega, que era o que queria, e, portanto, não sei exatamente qual é que é o objetivo. Ainda não vimos nada. O que me parece, e já o disse aqui ontem, é que Luís Montenegro está numa versão como que estivesse permanentemente em estado de prontidão para umas eleições. Sim. Obviamente que ele vai ter as eleições autárquicas. Nenhum nesta legislatura. Não, nenhum. Aliás, porque vai haver até agora um período temporal em que não pode haver eleições. Então qual é o stress? Não sei, mas acho que faz parte de uma forma de atuar da AD e, sobretudo, Luís Montenegro. É uma forma de atuar muito a curto prazo, sempre a pensar nas fatias de eleitorado que pode ir buscar. E porque mas eu não sei até que ponto, Bernardo, eu acho que eles não têm medo de André Ventura. Não sei até que ponto é que se pode ir buscar essas fatias ao Chega, se consegue recuperar ou roubar ao Chega essas bandeiras, até porque a certa altura entra-se num ciclo vicioso que é infernal. Quer dizer, até onde é que a AD consegue ir atrás do Chega? Sim. É porque já se percebeu que o Chega consegue ir muito à frente. E vai sempre exigindo mais. E, portanto, para Luís Montenegro, quer dizer, é uma corrida que me parece perigosa, que não é muito vantajosa, e acho que é importante, quer dizer, se Luís Montenegro se apresenta como alguém que está no centro, se dizem que é o partido, aliás, eles dizem deles próprios que são o partido do meio. Portanto, um partido do meio não pode estar permanentemente a ir atrás do Chega. E, portanto, ele tem de encontrar aqui um consenso, um equilíbrio, que possa ir roubar votos ao Chega, mas que não esqueça ali o lado central do eleitorado. Os pensionistas, por exemplo, foi atrás desse voto, mas... Mas a questão que mais não é que me surpreende, mas que me surpreende porque eu achava que agora, ou seja, como uma legislatura teoricamente mais longa, à partida tem todas as condições para ser bastante mais longa, a velocidade deveria ser outra. Sobretudo, para mim, o ponto mais relevante são os riscos orçamentais. Este ano temos grandes divergências entre o Governo e outras entidades, quer públicas, quer internacionais, mas isso já tivemos noutros anos e o Governo normalmente tem acertado, já acontecia com o Governo anterior, mas este ano o terreno orçamental é bastante mais complexo. Algumas das medidas que hoje são anunciadas não é a questão da coerência com o programa eleitoral, sim, o Governo, ou o PSD ou a AD, defendem a descida do IRC, já vem de trás, defendem uma maior descida do IRS, mas de repente há um suplemento de pensões e enquadrar, depois há o aumento da despesa em defesa, enquadrar isto tudo num superávit eu não estou a pôr em causa, ou seja, as previsões. Já não vai dizer. Não é esse objetivo do superávit. O Governo já não quer falar em superávit. Em momento algum, o Governo disse isso, disse o contrário, pelo contrário. Até, mas pode estar numa lógica que já não quer as contas certas, como dizia aqui o único ministro, e quer as contas justas. O único ministro que disse isso não ficou neste Governo, caiu, que foi Pedro Reis. Não é? Sim, foi o único que, em plena conferência de imprensa, falou de uma questão do déficit e a meio foi corrido, teve que não, mas eu não falo em déficit. Paulo Rangel disse que já não se falava de contas certas, falam de contas justas. Eu acho que o dogma das contas certas, como foi cumprido pelo Partido Socialista durante os 8 anos, é uma coisa que para este Governo já não é dogma. Não é, mas é que as contas certas não são um dogma. As contas certas têm um impacto depois brutal. Primeiro é uma exigência... Não, na verdade não é uma exigência brutal, mas é uma exigência para um país como Portugal, estamos a falar de que ainda tem uma dívida pública muito alta, que depois até que ponto? Tem um reflexo... Até que ponto é que tem um reflexo no superávit atrás do superávit? Pode ser zero só, ficarmos no saldo zero. A certa altura, o Governo pode ter uma opção de não ter um superávit tão alto,
de ter uma coisa O alto mais... já não tem, este ano Já já não é tem, sim. 0,1%. Claro que sim, Não tem nada de alto, é zero. Agora está Nas por ter contas zero. certas, no discurso de Montenegro, passou a ter um mas. Ele, aliás, diz isso ontem no debate do Estado da Nação. Ele diz: continuamos fiéis às contas certas, mas nunca à custa nem de mais impostos, nem de cortes nos serviços. Há um mas na conversa dele sobre as contas certas. Eu acho que isso é notório. Sim, E, mas aliás, depois é como não tu se dizes. consegue Deixa pagar de ser tudo. uma grande mudança. Mas não se Isso é consegue uma pagar grande tudo. mudança. Não é uma grande mudança. Tem legitimidade política para isso, mas é uma grande mudança. É uma grande mudança face a Bruxelas, face às agências de rating, Sim. face aos juros que Portugal paga. Portugal, neste momento, paga juros. Atenção, o que Portugal paga em juros é muito. É muito Porque a nossa dívida pública é muito elevada. Portanto, isso depois tem um impacto orçamental muito grande. E é isso que eu noto como uma eventual mudança. Mas vamos ver. Estamos em julho. notas no O que o Governo Governo diz que está tem a as contas fazer. perfeitamente controladas. Em momento algum diz que vai incorrer no déficit, para já, e, portanto, é interessante ver qual vai ser a evolução. Falar em Não ponha as previsões em causa, acredite nas previsões do Governo. O Governo, de facto, tem uma informação muito superior a qualquer outra entidade, porque tem as contas, está lá dentro, não é? As outras estão a olhar de fora. Sim. Mas vai ser muito interessante ver neste segundo semestre qual é a Deixem-me evolução só, das por contas falar em públicas. déficit Isto, e ainda por números. cima, no ambiente internacional e económico que estamos a viver, com as Difícil. tarifas, etc. Deixem-me só os últimos Grande minutos incerteza. e rápidos para falarmos da questão do som de Mário Centeno, que seria, se não for reconduzido, que não deverá não vai ser, ser já percebemos que não vai ser. reconduzido. Será a primeira vez que isso acontece, não é? Julgo eu, em Primeira 25 vez anos. este Em século. 25 anos? Sim, este século. Pronto. Outro século não vai até ser já Não fica houve. mal ao PSD não reconduzir. Até havia aqui um certo equilíbrio, já aconteceu ao contrário, passa a Sim, expressão. mas eu acho que isso já não é não há surpresa hipótese, para não é? ninguém, não é? Não. Depois de ter feito tantas acusações a este governador, acusando no fundo de politizar o cargo, acho que seria impensável agora acabar a reconduzi-lo. Agora, alguma coisa correu mal no plano do Ministro das Finanças para escolher o sucessor de Mário Centeno, porque repara, puseram cá fora nomes Sim, vários. muito bem cotados, não é? O Vítor Gaspar, o Ricardo Reis, o Álvaro Santos Pereira. Certo. O Jornal Negócios deu a notícia, e era assinada a notícia pela diretora do jornal, que não é propriamente uma jornalista que se ponha a lançar bolas para o ar, deu a notícia de que o nome do sucessor de Centeno seria conhecido ontem e não foi. Não foi. O Ministro das Finanças diz Seria hoje que se surpreendente. conhecerá para a Também seria semana. surpreendente. Eu acho que alguma coisa correu mal. Acho que deve ter havido negas. Vamos ver. Ou incompatibilidades. Ou incompatibilidades. Será que Luís E, Montenegro portanto, Atenção, provavelmente eles estão à procura do o nome. governador do Banco de Portugal hoje em dia tem uma série de incompatibilidades, ou seja, Sim. os nomes, tem que rever uma série de possíveis incompatibilidades, porque senão não é aprovado no BCE. Portanto, não pode trabalhar Não para o pode sistema correr esse bancário risco. nos Sim. últimos 3 anos. Mas eu acho que houve negas. Provavelmente. Eu acho que houve negas. E houve É um bocado incompatibilidades. impensável deixarem isto para, e houve incompatibilidades. para a hora limite. Para a E última houve vez. até pessoas a quem foram ver quais eram as suas possíveis ou não incompatibilidades, pessoas Sim. que trabalharam no sistema financeiro, se já acabou ou não há 3 anos. Porque há Mas, ó, Ricardo, mas estando houve- tão mas decididos houve a correr nomes- com Centeno, não se percebe como é que deixaram isto para a última hora. Mas houve nomes que deram a entender ao Governo que não estavam com disposição e com vontade de ir para, E outros que foram de verificar ir para as o suas cargo. E houve outros incompatibilidades. que tiveram a questão da incompatibilidade. Mas haverá nessa o altura já atraso- um nome ou ainda estão a tentar Não, resolver esse problema? eu acho que já há alguns nomes em cima da mesa. Não sei agora se estão a verificar toda esta questão das compatibilidades por causa dos BCE. 3 anos que Não se têm que pode estar trabalhar para o fora sistema financeiro do dos sistema bancos. financeiro e Mas já bancário, estão a pedir etc. tempo, portanto Agora, é que não tem o problema claro que há um resolvido. problema, claro que houve sempre um problema com Mário Centeno, quase desde o início. Acho que, em parte, Mário Centeno teve alguma culpa. Desde logo, por exemplo, pela questão da passagem, não cumprindo o período de nojo, que acho que aí foi um erro de Mário Centeno. Ter saído do Ministério das E as saídas Finanças, diretas são ou sempre seja, um o São de complicadas. sair do regulado para o regulador, quer dizer, acho que isso foi um erro. Olha o que está a acontecer agora à Ministra da Administração Interna. Ao contrário. Porque ela teve, como Ministra da Administração Interna, teve que se pronunciar. Provedora. Não, Sobre como a ministra, Ministra, teve que se pronunciar. pronunciar sobre um Sobre a relatório que provedoria. fez como provedora. Portanto, e isto, obviamente, que E levanta entrou questões. ali num jogo de palavras para se tentar Depois, dançar, não é fácil. sobre o facto de Mário Centeno ter usado o seu cargo para fazer ali algum jogo político, admito que possa ter usado, mas outros também já o fizeram. Usaram. Mas não acho que tenha sido E o tão pior foi os que evidente. não... E atenção, Não acho que tenha sido tão evidente como tantos querem dizer. Quer dizer, acho que Mário Centeno cumpriu o seu papel como governador, fazendo ali uma espécie de contrapeso. Quer dizer, o Ricardo escrevia hoje no artigo dele no Expresso, pior foi o que aconteceu com o governador anterior. Não, que não dizia nada. o mais anterior. Ou seja, Ou há com um mais caso, anterior, há um que não caso dizia exemplar. nada. O pior Acho que que pode estava em acontecer, silêncio. ou seja, é óbvio que o ideal é não haver uma situação de guerra entre um governador do Banco de Portugal e um Ministério das Finanças. Isso é o ideal. Mas é mais perigoso, se quisermos, um governador amestrado
que não chama a atenção ao Governo Claro. das coisas que estão a correr mal ou do sistema financeiro, do que o contrário. Por exemplo, o ano passado, no caso, o Governador chamou a atenção para as medidas que o Governo estava a decidir para os jovens, para a compra de casa. E fez bem, porque primeiro chamou a atenção para os riscos que aquelas medidas podiam ter, nomeadamente no preço das casas, etc. E tinha razão, porque a maior parte dos economistas, de esquerda e direita, diziam, obviamente, quando se trabalha a procura, sem se e não se trabalhar dá a a oferta, oferta, obviamente esse risco existe. Segundo, Vamos ter que chamou a abreviar. atenção para os riscos que podia colocar ao sistema financeiro do crédito a 100%. É uma obrigação de um governador. Devia tê-lo feito naquela forma? Provavelmente não, mas o pior que pode acontecer, nós lembramos no início do século, uma pessoa pela qual eu tenho a maior estima do ponto de vista pessoal e intelectual, Vítor Constâncio, não chamou a atenção para uma série de coisas do governo. Sabemos como José Sócrates e Teixeira dos Santos espetaram-nos a todos contra uma parede. Mário Não é? Centeno Pronto. cumpriu Eu o preferia que papel- um governador cumpriu- tivesse dito, olha, cuidado com o que estão a fazer. O papel regulador provavelmente Lembramos bem do que é que aconteceu Muito bem, e não noutras temos mais alturas. tempo. Ricardo, Ângela. Provavelmente o AD nunca engoliu foi o facto de o PS ter tentado que Mário Centeno substituísse António Costa à frente do governo. Acho que isso é uma marca E o Mário claramente Centeno ter dito que complicou. sim, que por ele ia. Acho que isso complicou. Atenção, Muito bem. e o nome saiu empatado no Conselho de Estado. Sim, convém não foi o esquecer. Presidente da Exatamente. República que desempatou. Não temos mais tempo. Bernardo, Ângela, Ricardo, obrigado aos três por terem estado connosco. Estudantes